Olá, quinto ano! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de História e hoje falando sobre a nova República, né? Que desde 1985 até hoje, até os dias atuais, e as novas eleições presidenciais e a mudança de governo. Nós vimos que temos várias mudanças aí no decorrer dessa história do Brasil República. Então vamos lá estudar mais um pouco, que conhecimento nunca é demais. Então, o início da República Nova, né? A nova República se inicia com a eleição por meio de votação indireta de Tancredo Neves à presidência da República. Então, nós já vimos que já tivemos aí o nosso primeiro presidente. Tá? Vamos falar um pouco sobre quem foi o presidente, né? Tancredo Neves. Ele tinha 75 anos, ele sofria de uma grave doença intestinal e morreu no dia 21 de abril de 1985, né? Então, aí temos o dia da sua morte. Depois de 21 anos de governo militar, ele foi eleito o primeiro presidente civil, né, do Brasil. Já tinha lá seus 75 anos, ele já era um pouco velho, né, idade avançada, e além disso tinha uma grave doença intestinal. Então, ele não interrompeu as cansativas atividades, né, pós-eleição, já que eles eram eleitos sempre. Certo de que seu enterramento antes da posse geraria uma crise política para o Brasil, ele não resistiu, mas também ele não ficou vivo por mais muito tempo, né? Ele depositava para a sociedade o sonho de esperança, né, de um Brasil melhor, a salvação para o Brasil, mas ele acabou morrendo e o povo ficou comovido com tudo isso. Sempre assim, quando entra o novo presidente, todos querem, todos sonham, né, com o Brasil melhor sempre, com uma política diferenciada, uma maneira de olhar para o Brasil economicamente e financeiramente diferente, melhorias, né, para o país. Então, todos nós queremos isso e buscamos também quando escolhemos os nossos candidatos para ser eleitos. Vamos falar um pouco de José Sarney. Quem foi esse José Sarney? Ele assumiu o governo após a morte de Tancredo Neves. Então, com a morte de Tancredo Neves, o seu sucessor foi José Sarney. No mesmo ano da morte de Tancredo Neves, ele assumiu a presidência da República com plenos poderes. Ele estava preparado para assumir esse cargo, né? Ele assumiu a chefia do governo em um momento histórico em que havia um consenso geral de que o regime democrático seria ideal para o atendimento do sonho social. Ou seja, seria ideal para o atendimento, né, do sonho da sociedade em geral, tá? Toda a população esperava por mudanças políticas significativas que viessem atender às expectativas da grande população pobre do país. É o que nós queremos, não que só a classe majoritária, né, receba aí os bens oriundos, ou seja, vindos do meio político, mas também aquelas pessoas que mais precisam, que é a classe minoritária, né? Isso, a classe mais pobre, onde precisa de casa digna, de moradia, de educação, precisa de segurança. Então, essas pessoas é que têm que ser atendidas pelas políticas públicas, pelo meio político, né? No segundo ano do governo Sarney, o Plano Cruzado é implantado, modificando a moeda de cruzeiro para cruzado. Um nome parecido, mas mudou aí, tá? Então, ele no segundo ano já mudou aí, né, a moeda vigente no país, que era o cruzeiro, ele mudou para o cruzado. E ele decreta o tabelamento de preços. Os reajustes salariais passam a ser anuais e cria-se o seguro-desemprego. Então, até hoje nós temos, né? Todo início de ano, o salário mínimo, ele é reajustado. Ele aumenta um pouquinho, né? É pouca coisa, mas ele tem reajuste sim.
E também até hoje nós ainda temos o desemprego, seguro-desemprego. Você que trabalha em carteira assinada, quando sai da empresa, você tem ali aqueles 3 meses, ou é 7 meses, não sei. É um período desse que é para assegurar, né? Enquanto você tem um novo emprego, tá? Em virtude da política do tabelamento de preços, gêneros alimentícios começam a faltar no mercado, como leite, seu derivado e carne. Surgem acusações de que frigoríficos e pecuaristas estavam cobrando preços acima do tabelado. Então, o preço tinha sido tabelado, ou seja, reajustado para todos os mercados, todas as empresas. Mas surgiu aí acusações, né? A suposição que talvez eles não estavam vendendo, né, como tabelamento. Ou seja, às vezes a mercadoria, o preço da fábrica, vamos dizer, uma calça jeans, saia da fábrica a valor de R$ 50. Mas quando chega na loja, o dono da loja vai vender o mesmo preço que comprou? Não. Eles modificam o preço, né? Geralmente aumenta o preço. Então era isso que acontecia. Fez um tabelamento para que as pessoas pudessem comprar os alimentos. Mas os supermercados, as pessoas que produziam a carne, os pecuaristas, né? Eles não obedeciam. E foi o que aconteceu, tá? O Plano Cruzado, o que foi mesmo o Plano Cruzado? Vamos lá? Foi um programa de estabilização econômica que se concretizava em dois principais fundamentos. Um era o controle dos preços, né? Para que as mercadorias não ficassem tão altas, dificultando as pessoas de se alimentarem bem. E o outro era a desindexação da economia. Vamos entender o que foi isso? A desindexação é a eliminação de reajustes, né, de preços, salários, etc., por um índice gerado pela inflação. Tá? E o controle de preço é controlar as mercadorias, né, o valor das mercadorias, para que todas as pessoas possam comprar. Controlar o valor e também, se necessário, a quantidade por pessoa. Hoje, alguns supermercados fazem isso, né? Quando colocam a mercadoria na promoção, aí eles limitam a quantidade que as pessoas podem levar. Por exemplo, leite. Você pode levar até 5 pacotes de leite de 1 quilo, por exemplo. Ou refrigerante, você pode levar até 5 fardos. Então, nós seguimos, né? Até hoje dá para perceber que o nosso governo que nós temos hoje ainda tem alguns vestígios, né, do governo do passado. Ou seja, a Constituição vai mudando, a forma de governo, os governadores, os presidentes, mas eles ainda caminham com algumas normas, né, algumas linhas de pensamento ainda do governo anterior. No momento, né, do governo José Sarney, surgiu novas centrais sindicais que representavam, né, as classes sociais mais pobres, que é a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT. Essa CUT, a equivalência até tinha, né, uma associação, algo do tipo, um grupo de pessoas que participavam. Eu não sei se ainda existe. Eu lembro que há alguns anos atrás eu via sempre algumas pessoas vestidas de vermelho, com essa farda, manifestando sobre alguma coisa, tá? Então, a CUT é a Central Única dos Trabalhadores e a CGT é a Central Geral dos Trabalhadores. Mesmo diferentes, elas têm um objetivo em comum. Qual o objetivo? Defender e mobilizar a classe trabalhadora. Se algo não está bom para você, né, ou para o grupo, todos têm que manifestar pelos seus direitos, né? Exigir. Em 1987, explodem greves em todos os setores da economia na luta por reajustes salariais. E aí entra aí, né, os sindicatos. Vamos falar um pouco sobre o Plano Verão. O que foi o Plano Verão? Foi um novo plano anunciado por José Sarney como uma reedição do Plano Cruzado, ou seja, não mudou o Plano Cruzado, mudou de nome, né? É como se você reeditasse um texto, né? Você modificasse, mas permaneceu as mesmas coisas. Então, em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, criada por Ulisses Guimarães, né, promulga aí a Constituição de 1988, que está em vigor até hoje. É a Constituição brasileira.
e determina a data para as novas eleições com voto direto para os cargos políticos, no dia 15 de novembro de 1988. Então, essa Constituição diz que as eleições têm que ser de forma direta, ou seja, você pensa, você se organiza, você escolhe o seu candidato de acordo com as propostas apresentadas por ele, que ele defende, que você acredita, né, que será o melhor para o país, você vai lá e vota. Não tem que ninguém estar interferindo no seu voto, dizendo quem você vai votar, em quem você deve votar e por quê. É você que tem que decidir, ok? Em janeiro do mesmo ano, José Sarney anunciou um novo programa econômico, né, chamado Plano Verão, que foi um novo plano, né, que foi, na verdade, uma reedição do Plano Cruzado, que ficava estabelecido um novo congelamento dos preços e das tarifas. Ou seja, ficava congelada, não tinha mais juros, não aumentava as tarifas, pagava aquele valor que já tinha, tá? O Plano Verão não deu certo, ele fracassou, porque não conseguiu alcançar resultados concretos, né, esperado aí pelo presidente da República. Então, a inflação continuou em sua trajetória de crescimento, de tal forma que em fevereiro de 1990, com sua taxa diária de aproximadamente 2%, aumentando todos os dias, imagine o produto. Aí o cruzado sofre a perda de 3 ordens e passa a chamar Cruzado Novo. Aí depois vem aí os novos governadores, né, presidentes, que disputa em 1988, Luiz Inácio Lula da Silva, que é Lula, e Fernando Collor de Mello. E Collor sai vencedor e Lula perde dessa primeira vez. Então, qual era o plano de Collor, né, para poder aí presidenciar o Brasil? Ele criou um plano com bloqueio das contas correntes e depósito em caderneta de poupança com valor superior a 50 mil cruzeiros. Congelamento de preços e salários, substituição do cruzeiro novo pelo cruzeiro normal e reforma administrativa do Estado, né, além do controle do déficit público. Collor também dá início ao programa de privatização das empresas estatais, né, mesmo com a oposição sendo contrária. Ele sofreu impeachment, né, por causa de acusações de corrupção em seu governo feito pelo seu irmão, Pedro Collor, que levou estudantes e outros grupos representantes da sociedade a irem às ruas para poder estar aí pedindo seu afastamento da presidência. Então, até hoje ainda acontece essa questão de impeachment, né? As pessoas não querem aquele presidente, ou acham que o que ele está fazendo não é certo para o país, aí vão para a rua protestar, pedindo aí o impeachment. Vamos falar um pouco sobre o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi eleito, né, para a presidência em 1994 e reeleito em 1998, 4 anos depois, estando à frente aí do governo brasileiro durante 8 anos, né? Mesmo com o desenvolvimento econômico dele, alguns problemas atingiram a sociedade, como aumento do desemprego, endividamento dos estados, má distribuição de renda. Então, dá para perceber que por mais que entre presidente, saia presidente, os problemas sociais continuam, né? Então, o que foi que ele fez no primeiro mandato? Controle da inflação, privatizou empresas estatais, atraiu capital internacional, fez mantimento de gastos, lei de responsabilidade fiscal, impediu o crescimento econômico, a estabilidade econômica. Então, ele tentou, né? Como todos tentam. Aí, com essa má administração, né, de Fernando Henrique Cardoso, Lula, mais uma vez, se candidata a presidente e dessa vez ele é eleito, né? Lula ganhou as eleições e se tornou o primeiro presidente brasileiro, né, vindo das classes populares, ou seja, da classe pobre, né? Uma das primeiras medidas anunciadas para o seu governo foi a prioridade para os programas sociais que atendem a população mais carente, né, que tem aí os programas sociais como a Fome Zero, criado em 2004, né, presente aí na lei de número 10.836, e também o Bolsa Família,
que são aí programas sociais do seu governo. Vamos, meus amores, agora passando, né, para falar um pouco sobre as novas eleições presidenciais e a mudança de governo. Então, nós já vimos que tivemos aí vários impeachment, né, desses presidentes. E mesmo o processo de impeachment sofrido pelo ex-presidente, no caso Dilma Rousseff, que foi a última presidente, né, depois de Temer, que ela saiu e Temer ocupou a vaga, o país ainda não se viu diante de uma união em sua população. Aí tem aquela frase que diz assim, direita e esquerda. Vamos entender a questão desse termo aí, né? Então, mesmo com o processo sofrido pela ex-presidente Dilma, né, com o impeachment, a população se viu dividida, né, em duas partes. A população que é de direita e a de esquerda. Que quer dizer em sentido oposto, duas correntes políticas ideológicas que cada um defendem, polarizando a disputa e o debate político entre todo o Brasil. De um lado, os cidadãos pró-impeachment, né, chamados representantes de nova direita do país, que defendem uma alternância do poder. E, do outro lado, os cidadãos contra o impeachment, aqueles que não aceitavam o impeachment, que defendiam uma alternância do poder. Então, de um lado, a direita, né, é pessoas que é a favor do impeachment, e a esquerda são pessoas que são contra o impeachment. Não é isso? São pessoas que defendem uma alternância do poder. Então, vamos lá. Duas correntes políticas e ideológicas polarizaram a disputa e o debate em todo o país. A polarização política do país foi o reflexo das eleições que aconteceram no ano de 2018. Para presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. Essas correntes políticas dividiram as eleições nacionais, não apenas, né, no nível federal, que é a presidência, mas também os níveis locais, como governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Outra característica peculiar das eleições de 2018 foi o uso maciço, né, das redes sociais, ou seja, a grande quantidade de pessoas que estavam aí usando as redes sociais, responsáveis por mobilizarem, né, como nunca antes na história do Brasil, um grande número de eleitores em torno do debate político que tomou conta do país. As redes sociais, ela tem grande importância, né, na divulgação das propagandas eleitorais, né, das ações, né, das propostas que eles defendem para levar, né, conhecimento à população e assim eles saberem estar aí pensando, investigando, estudando, né, o seu candidato, tá? Então, vamos lá? Vamos saber direito mesmo o que foi a esquerda, né? Essas correntes políticas aí no cenário educacional. No cenário nacional, tá? Então, vamos lá. A esquerda, partido ou indivíduo que defende um controle maior do Estado sobre as atividades econômicas da nação, né? Então, além de políticas que direcionam recursos financeiros para programas sociais e que favoreçam o que eles chamam estado de bem-estar social. Quais são os partidos que representam a esquerda? Os partidos de trabalhadores, que é o PT, os partidos comunistas do Brasil, que é o PCdoB, o Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, e o Partido Popular Socialista, que é o PPS. Então, esses são os partidos de esquerda. A direita, ela possui um posicionamento que defende a redução ou a completa não participação do Estado nas nações econômicas, né? Então, vamos ver aí quais são os partidos, né, que compõem essa corrente de direita, tá? Então, vamos lá. Os partidos são o Partido Progressista, que é o PP,
o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que é o PRTB, o Partido Novo, né, que é o Novo, e o Partido Social Liberal, que é o PSL. Esses são os partidos de direita, né? Quando falamos em subjetivismo, queremos dizer que o Estado e as decisões econômicas levam em consideração que a sociedade, sendo composta por indivíduos, é quase impossível ser prevista de forma fixa, exigindo sempre um olhar atento às mudanças que ocorrem nela. Isso mesmo, as pessoas estão aqui para poder fiscalizar, olhar, analisar e exigir seus direitos, também, né, fazer suas obrigações, né, seus deveres, para que a sociedade caminhe bem. É interessante notar que as noções de esquerda e direita no Brasil envolvem o grau de participação do Estado na vida política, ou seja, o grau da participação das pessoas, né? Que quem forma o Estado são as pessoas, a nação. O que engloba vários partidos tradicionalmente opostos ao citado acima, mas que assemelha a eles nesse quesito, tá? Período de eleição mesmo, quando tem para presidente, tem muito essa questão, né, de disputa entre direita e esquerda. Faça uma pesquisa, né, para vocês estarem se informando melhor sobre essa questão. Mas por que surgiu o termo direita ou esquerda? Será que isso só aconteceu na República agora? Só é agora no Brasil atualmente ou já existiu isso antes? Então, tudo começou desde a Revolução Francesa, em 1789. Vocês lembram que a Revolução Francesa é aquela revolução, né, que aconteceu em que eles defendiam a liberdade, fraternidade, não é isso? Então, a burguesia daquela época buscava o apoio da população mais pobre, né, na Assembleia Nacional Constituinte daquele país. Entretanto, a nobreza e o clero não gostaram dessa participação da camada menos favorecida no país nas decisões políticas, né? Eles não gostavam da participação dessas pessoas mais pobres, né, aí na política do país. Então, a partir daí, para não se misturar, e preste atenção, a nobreza e o clero sentavam-se à direita, né, da mesa, enquanto os membros da burguesia, que era a classe popular, sentavam à esquerda. Vem aí a origem do termo direita e esquerda. Mas hoje as pessoas já têm esse termo como diferente. Quando você é de direita, então você é a favor. Quando você é de esquerda, aquele partido, você é contra, né? Então, veja que o termo usado com o passar do tempo, ele continua, mas o conceito é trabalhado de forma diferente. Como é a política, né? Que cada um entende de uma forma e cada um defende de uma forma. Tipo, o meu candidato, para mim, tem boas propostas, mas para você já não tem. E aí você não vota no mesmo candidato que eu. Então, política é uma questão que cada um tem que analisar de uma forma, né? E não se discute, apenas segue a regra que é o quê? Eleger alguém que esteja apto, né, propício aí para governar o país de forma eficiente, uma pessoa que seja capaz. Vamos lá falar um pouco sobre as eleições presidenciais e o novo governo. Em meio à polarização política, novas eleições foram realizadas em todo o país, sendo a mais importante a disputa presidencial. Todas as eleições são importantes, nas municipais, né? Todos os tipos, para vereador, prefeito, governador, para deputado, mas a mais importante de todas é a de presidente, porque é o presidente que vai governar, né, aí o país com o seu grupo, né, com os ministros, com os deputados, com o governador, que é uma corrente, não é isso? Vamos ver um pouquinho sobre as eleições e as redes sociais. As redes sociais é um dos meios mais importantes que se tem hoje para levar as informações, né? Hoje nós tivemos mesmo um período, esse ano eleitoral, e os candidatos eles não poderiam sair, né? Já que estamos em quarentena, para poder estar fazendo aí seus comícios, suas campanhas, mas eles poderiam fazer através das lives, né? Alguns saíram, mas muitos deles muitas das vezes faziam online. Então,
o Brasil é um dos países mais conectados à internet e com isso representa 57% da população conectada, né? Sendo aí 120 milhões de pessoas. A rede social desempenha um papel importante para as eleições nacionais, né, de 2018, impulsionando o alcance de suas campanhas. Então, tomando como exemplo a eleição presidencial, alguns analistas dizem que as redes sociais estão redefinindo o modo de se fazer campanha eleitoral no Brasil, uma vez que candidatos que se opostarem em realizar campanha por tais instrumentos foram eleitos com uma margem grande de votos. Então, eles já viram que as redes sociais levam as informações, né, melhor do que presencial. Aquelas pessoas que apostaram, né, fazendo campanha nas redes sociais, postando foto, vídeo, mostrando o que eles fizeram durante anos, eles foram os mais votados. Enquanto candidatos que existiram em fazer campanha por meios mais tradicionais, né, como a televisão guia eleitoral, tiveram fracos retorno dos eleitores. Então, meus amores, aqui ficamos com a nossa aula de história. Vocês vão estar estudando o conteúdo trabalhado da 259 até 272 para um debate na live. Vocês têm atividade no livro, página 265, 266, 271 e 272. E também vocês vão pedir para o papai e a mamãe passar na escola para fazer a retirada da ficha de sociologia. Falemos sempre a verdade, que vocês irão estar aí fazendo as atividades, ok? Beijão!